Na Revolução contra o governo de Getúlio Vargas, os paulistas exigiam uma nova Constituição. 87 anos depois, revisitamos o passado ainda presente em muitas cidades. O altar de Aparecida é o mesmo há mais de 3 décadas. Antes, a imagem teve várias outras moradas, inclusive uma em que precisava ficar escondida. Por cautela dos missionários, acharam melhor então levar Nossa Senhora para a Casa Episcopal de São Paulo. É uma imagem de barro, é uma imagem seiscentista, então nós não tínhamos assim tanta segurança de deixá-la aqui. Essa foi a saída dos missionários redentoristas durante a Revolução de 1932. A mãe foi, mas os filhos ficaram tomando conta. A Revolução não envolveu a Igreja Católica, mas também não impediu a atuação dos religiosos que se posicionaram a favor do movimento que exigia uma nova Constituição para o Brasil. A menor entre as cidades paulistas não quer ser a última a contribuir para o triunfo do ideal pelo qual São Paulo está se batendo. Esse é um trecho de uma carta de Padre Antão, missionário redentorista que ajudou na Revolução e organizou um hospital no prédio dessa escola no centro de Aparecida. O padre Jorge Antão, por exemplo, foi um que distribuía alimentos diariamente. O batalhão da padroeira ficou alojado no conhecido Seminário Bom Jesus. Todos levavam consigo uma imagem de Nossa Senhora. Nunca deixaram de assistir uma missa neste período. Um dos capacetes está em exposição no Museu de Nossa Senhora Aparecida. Na vizinha Guaratinguetá, o batalhão homenageava Frei Galvão, primeiro santo brasileiro. O acervo inclui roupas, fotografias, documentos e esse casarão. No interior, em uma das paredes, protegido pelo vidro, um registro de 87 anos. Minha casa foi invadida pelos constitucionalistas que ali fizeram um núcleo dos sargentos, eles dormiam, comiam ali e depois saíram, mas não criaram problema nenhum na casa. Entre as montanhas, o Vale do Paraíba era estratégico. Os maiores conflitos da Revolução Constitucionalista de 1932 aconteceram na cidade de Cruzeiro. Esse túnel na divisa entre São Paulo e Minas Gerais guarda uma longa história. O túnel da Mantiqueira, de quase 1 quilômetro, exibe as marcas de um passado ainda presente na memória. Imagine as tropas mineiras de um lado, tropas paulistas do outro, se enfrentando dentro de um túnel. Não tem espaço para saída. É confronto certo. Então, a marca desse túnel, a presença desse símbolo é muito interessante para contemplar esse cenário de guerra, né? A Revolução de 1932 foi a luta de um Estado contra um país. Eu acho que desde o momento que ela teve início com a morte de 4 estudantes, né? Miragaia, Martins, Dráucio e Camargo. É a Revolução MMDC, ou Revolução Constitucionalista. Queríamos uma nova Constituição. Os constitucionalistas eram pessoas da sociedade civil, da sociedade organizada, da classe média urbana, profissionais liberais, estudantes. O Brasão de São Paulo foi instituído em meio à Revolução. Brasão do estado de São Paulo, nós temos Pro Brasília Fiante Exímia. Para o Brasil, faça-se o melhor. Então foi uma luta dos paulistas pela legalidade. Quase 3 meses depois, os conflitos terminaram com um acordo assinado nessa escola no centro de Cruzeiro, a capital da Revolução. 9 de julho, então, é a vitória da derrota paulista, por mais contraditório que pareça. São Paulo saiu favorecido, porque em 1934, o governo Vargas convoca uma Assembleia Constituinte e institui a Constituição promulgada de 1934. Foi importante porque ela consolidou as leis de trabalho, a CLT, trouxe o voto feminino. Nós tivemos a primeira deputada do Brasil, né, participando da vida política, e foi uma Constituição que deu muitos avanços. Por fim, a imagem da padroeira pôde então retornar para casa e do altar de Aparecida continua olhando pelo Brasil.